meus queridos do sexto ano, já voltei agora com a semana 6 para vocês e o tema é povos originários do Brasil. Isso mesmo, vamos falar sobre os nossos indígenas. Vamos ver um pouquinho aqui do texto, ó. No censo de 2010, feito pelo IBGE, quase 900 mil pessoas se declararam como indígenas. Elas se dividem em 305 etnias com costumes, línguas, crenças e valores diferentes entre si. Todas essas etnias e povos foram classificados em 4 grandes troncos linguísticos, que é o Tupi, o Gê, Caribe e Aruaque. Os troncos linguísticos são os povos que têm a mesma origem da língua. Conheceremos a história de alguns desses povos que habitaram o território brasileiro muito antes da chegada dos portugueses. Então, nossos indígenas, eles são separados por troncos linguísticos. Os povos que iremos abordar são chamados de originários, pois foram os primeiros seres humanos a habitarem o Brasil. De maneira geral, esses povos viviam de quê? Da caça, da pesca e da coleta de alimentos. Alguns tinham vida nômade, ou seja, rodopiava todo o território, outros seminômades. Ficavam instalados ali por algum tempo e quando esgotasse completamente os recursos da natureza das quais eles necessitavam para a sobrevivência, eles se mudavam para outros locais. A relação do índio com a natureza era aquela questão de retirar da natureza somente aquilo que necessitavam para sobreviver. Eles não tinham aquela noção exploratória dos portugueses, das quais eles tinham que ter que produzir mais do que necessitavam a fim de obter lucros com a terra. Era comum a existência de 2 líderes. O político era chamado de cacique e o religioso chamado de pajé ou xamã, e tinha uma influência tanto sobre o mundo espiritual quanto sobre a cura de várias doenças. Esses 2 cargos eram exercidos apenas por homens. E nós temos também outros povos indígenas brasileiros, como os sambaquis, que viveram na região litorânea. Esses viviam muito da pesca de mariscos. As construções deles, inclusive, eram feitas com esses materiais, né? E muitos amontoados de conchas que eles deixavam ali nos locais onde eles viviam. Nós tivemos os índios marajoaras, né? Os índios ceramistas das ilhas de Marajó. Tivemos vários outros povos indígenas com o seu jeito diferente de sobreviver de acordo com a necessidade do seu grupo, tá? Vamos aqui então para as atividades. Número 1. As nações indígenas de hoje, espalhadas pelo território brasileiro, possuem histórias e tradições muito diferentes e não vivem hoje como nações indígenas de seus antepassados. No estado de Minas Gerais, vivem diferentes povos indígenas como Pataxós, Xacriabás, Krenak, Machacalis, entre outros. A quantidade de povos indígenas residentes em Minas Gerais pode ser explicada pela resposta correta, letra C. Movimentação do fluxo migratório de indígenas entre diferentes estados da federação do país. Essa é uma questão que eu chamaria de desnecessária no PET do sexto ano, porque é complicado para o aluno do sexto ano saber distinguir essas coisas, porque é necessário um conhecimento muito maior das questões indígenas para conseguir responder essa questão. Mas vamos lá, por que eu escolhi a letra C? Está falando baixa movimentação dos índios dentro e fora das áreas demarcadas como reservas indígenas no estado mineiro. Não existe essa baixa movimentação. Os indígenas, eles sempre estão em movimento, até porque muitas das vezes o que faz eles estarem em constante movimento é a questão da invasão de suas terras, é a busca por uma vida melhor, porque às vezes lá onde ele está faltando algum tipo de ajuda com a saúde, está complicado para trabalhar. Hoje em dia tem muitos indígenas indo para as cidades, muitos deles nem se denominam indígenas com medo de preconceito. Tem várias questões envolvidas aí nessa questão da movimentação do índio, mas eles migram de um estado para o outro. Letra B. Constante preocupação do governo e da sociedade civil quanto ao respeito dos direitos conquistados pelos povos indígenas? Gente, por mais que existam pessoas
dentro do governo comprometidas com a questão indígena, nós sabemos que não está resolvendo muita coisa, porque até os dias atuais há invasão aí das terras indígenas, principalmente pela questão do latifúndio do agronegócio, né, que invade o território indígena visando aí grandes exportações, grandes fazendas de plantações de algum produto para ser enviado, ou até mesmo a exploração do que tem ali na terra, seja uma mina ali, ourífera, ou outra pedra preciosa, ou mesmo retirar árvores, essas coisas do território indígena. Tem demais. E ali nós temos aqui pouca diversidade de matrizes de tradição cultural indígena encontradas no restante da região sudeste do país. Nós sabemos que o Brasil é muito diversificado na questão indígena. Tem uma grande variedade, inclusive cada tribo, cada povo tem uma tradição diferente. Então não há pouca diversidade, há bastante diversidade. Número 2. Leia o texto e responda as questões. Há algumas décadas, os povos das Américas, Oceania e outras partes da Terra organizaram-se em movimentos sociais em defesa dos indígenas nativos ou aborígenes. Essas 3 palavras significam nascidos da terra e são usadas em português, inglês e em outras línguas. Letra A. Analise por que esses povos são chamados de nascidos da terra. Eu só coloquei o quê? Pois são originários do território em que nasceram. Simples assim. Letra B. Identifique a diferença entre indígenas e aborígenes. Coloquei aí um textinho até grandinho, porque eu coloquei bem detalhadinho, de acordo com o dicionário informal, tá? Indígena é um substantivo ou adjetivo. O que é indígena? Que é original de um determinado país, região ou lugar. Nativo, aborígene. 2. Refere aos índios ou ao que é deles próprio. 3. Que habita a América antes da colonização europeia ou descendente desses povos. E ainda um 4 que eu não coloquei aí, que você pode colocar, que é o nome dado aos nativos brasileiros com a chegada dos portugueses, que esses pensaram que estavam chegando nas Índias e chamou os habitantes dali de índios. E nós temos aqui aborígene. O que é o aborígene? Nativo da própria região. Exemplo do uso da palavra aborígene: quando os colonizadores portugueses chegaram no Brasil, já existiam os aborígenes, ou seja, é o que está falando aí, é os nativos da região. Então, o que você vai fazer? Precisa copiar isso tudo? Não, basta que você entenda e faça um breve resuminho do que eu falei aí, tá? 3. Complete as frases abaixo. Letra A. Os sambaquis são construções feitas com mariscos. B. Os povos indígenas possuem um líder político chamado cacique e um líder religioso chamado pajé. C. Os troncos linguísticos possuem uma única origem de línguas semelhantes. 4. O 4. Não caia da cadeira. Não, porque não vai precisar de você copiar tudo isso, mas eu coloquei uns exemplos que você pode utilizar no seu texto, visto que a número 4 é uma resposta pessoal. Ainda hoje, vemos casos de preconceito contra indígenas no Brasil. A luta de movimentos sociais em favor dos povos indígenas e da demarcação de terras continuam frequentes. Escreva um parágrafo sobre a importância da cultura indígena para a formação do povo brasileiro. Então, gente, primeiro eu coloquei aqui um pouquinho sobre essa luta do movimento indígena. Você vai focar mais aqui em falar sobre a formação, sobre a importância da cultura indígena na formação do povo brasileiro. Mas antes eu vou falar sobre essa luta, depois sobre a influência na cultura, tá bom? Então vamos lá. Os indígenas possuem como objetivo central de sua movimentação política a conservação e delimitação das áreas indígenas. Existem outras reivindicações como educação, saúde diferenciada, respeito e reconhecimento à cultura. Projetos socioeconômicos destinados aos diversos povos, áreas de preservação e fiscalização ao cumprimento de leis e demarcações. Então, gente, a luta do movimento indígena no Brasil abrange muito mais do que apenas o território físico, ou seja, aquela demarcação de terras que eles querem tanto que ninguém invada. Uma das grandes exigências é a possibilidade de manter sua cultura e o seu modo de vida.
Inclusive aquela questão que eu falei para vocês de indígenas que vivem nas cidades, que muitos deles não gostam nem de se denominar indígena para poder não sofrer preconceito. E as pessoas geralmente têm uma visão assim, índio, tem que morar lá na floresta, fazer aqueles rituais todos, viver numa oca e tudo. Não tem essa noção que se a pessoa sai dali, daquela região, vai para uma faculdade, vai fazer uma medicina, existem muitos índios médicos, entre outras profissões, eles se imaginam que eles têm que sair de lá e vir para a cidade e viver como o pessoal da cidade vive. Não respeita a sua cultura, não respeita o seu modo de viver, o seu jeito de vestir, de pintar o corpo e tudo mais. Né? Precisa se mudar essas coisas na mente das pessoas. Ele não deixa de ser um indígena a partir do momento que ele sai lá da floresta e vem viver na cidade. Mas vamos lá para falar sobre a importância da cultura indígena para a formação do povo brasileiro. Tá, eu coloquei uma coisa só, que é a culinária. Mas tem aquela questão de querer dormir em rede, que nós gostamos de deitar em redes, é herdado dos indígenas. Gostar de andar descalço é herdado dos indígenas. Várias palavras do nosso português é herdado dos indígenas. Muitas outras coisas. Eu coloquei aqui somente a culinária brasileira, que tá assim, ó. A culinária brasileira herdou vários hábitos e costumes da cultura indígena, como a utilização da mandioca e seus derivados, que é a farinha da mandioca, o beiju e o polvilho. O costume de se alimentar com peixes, carne socada no pilão de madeira, conhecida como paçoca, e pratos derivados da caça, como picadinho de jacaré e pato de tucupi, além do costume de comer frutas, principalmente o cupuaçu, o bacuri, graviola, caju, açaí e o buriti. E então é isso, meus amores. Graças a Deus, finalmente chegamos ao fim da sexta bendita semana do PET. E agora nós vamos para as atividades complementares em nome de Jesus Cristo e nós nos encontramos de novo no próximo bimestre.